Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o último tópico da nossa aula de métricas e inteligência de negócios, focada no desenvolvimento de software. Se vocês se lembram, a gente falou que tinha diferentes categorias de métricas que no contexto de software tipicamente podem ser classificadas como produtos, processos e projetos. Essa aula é sobre métricas de produtos que normalmente a gente usa para medir a sua qualidade. E por isso o tema de hoje são as métricas de qualidade do produto de software. Produto, elas medem então atributos específicos daqueles artefatos que nós vamos gerando ao longo do desenvolvimento. Nós, idealmente, podemos coletar esses atributos à medida que as diferentes tarefas vão resultando em artefatos inacabados ou completos que posteriormente serão transformados em outros artefatos. A ideia é que nós possamos avaliar a qualidade do produto à medida em que ele está sendo construído para não ter surpresas, verificando a cada estágio que ele está sendo construído de acordo com o desejado. Na aula de hoje, nós vamos falar então de modelos de qualidade que podem ser utilizados para definir métricas que meçam a qualidade de um produto. É como se fosse um arcabouço conceitual dentro do qual eu consigo refletir e derivar diferentes tipos de métricas. Os dois tipos de modelos que nós vamos falar é o modelo de McCall e a norma ISO IEC 25000, uma das mais importantes em termos de qualidade de produto. Vamos iniciar então com o modelo de McCall. O modelo de McCall foi proposto no final dos anos 70 e eles estabelecem uma categoria de fatores que afetam a qualidade do software. Os aspectos importantes seriam as características operacionais daquele software, a sua capacidade de passar por operações e a sua capacidade de se adaptar a novos ambientes. O modelo de McCall, então, está organizado nesses três eixos: o software quando está em operação, a capacidade de revisar aquele software para que ele seja corrigido, para que ele possa ser adaptado a novas questões, e a capacidade de estabelecer uma transição, uma adaptação para novos ambientes. Então, nós nos preocupamos então com características operacionais na dimensão de revisão de produto, tais como correção. O programa faz o o que é desejado, existe uma garantia de que o programa atenda a sua especificação. Necessitamos também da questão de confiabilidade, né? Ele faz o desejado, mas de uma maneira precisa, de uma maneira confiável. Precisamos também pensar na eficiência, que seria a quantidade de recursos computacionais, de código, para executar uma determinada função. Ele faz no tempo necessário, ele ocupa a memória necessária, ele precisa de disco, né? Os algoritmos são adequados. A gente pode pensar também na questão de integridade, que vai verificar se aquele programa é seguro, se ele está protegido contra acessos não autorizados, por exemplo, ou mesmo procedimentos que vão colocar em risco aquele programa. Podemos também pensar em usabilidade, que seria a facilidade de aprender e utilizar um determinado software que está em operação. A revisão do produto está relacionada à correção de erros e adaptação do sistema a novas demandas, a novos requisitos. E, nesse caso, os critérios de qualidade que são propostos é a manutenabilidade, que seria a capacidade de localizar e consertar um erro no programa, a flexibilidade, que nesse caso seria a realização de modificações necessárias a um programa que já está operacional para entender novos requisitos, novas legislações, novas funcionalidades, novas tecnologias, e a testabilidade, que seria o esforço necessário para testar um programa, não necessariamente o programa, mas os diferentes artefatos de software,
garantindo sempre, na medida em que ele é mantido e estendido, que ele continue realizando as funções esperadas da maneira correta, confiável e íntegra que nós já tínhamos antes. E, finalmente, na transição, são critérios para avaliar a adaptabilidade daquele sistema para novos ambientes para os quais ele não havia sido inicialmente concebido. Então, nós temos critérios como, por exemplo, a portabilidade, que seria o esforço necessário para transferir um software de um ambiente de hardware ou de software para um outro ambiente, a reusabilidade, que seria quanto de um determinado software pode ser reutilizado em outras aplicações, e a interoperabilidade, ou seja, o esforço necessário para acoplar um sistema com um outro sistema. Os fatores de qualidade de uma call dificilmente podem ser medidos diretamente. Então, o que a gente faz é atribuir graus para determinados atributos que juntos, então, podem compor aqueles critérios de qualidade. E a gente faz isso aí, então, definindo métricas para aquelas características que vão afetar o fator de qualidade e a gente coloca pesos para essas diferentes métricas. As métricas elas são medidas com alguma nota de 0 a 10 e os coeficientes, então, juntos eles somam 1. Vamos ver um exemplo, então. A usabilidade, eu gostaria que esse software fosse usável. Isso é muito difícil. Ele é usável como? Então, a gente tem que ver determinados atributos que possam quantificar essa usabilidade. Esses atributos são muitos e os mais variados, e esses são aqueles que a gente chama de métricas. Então, a título de exemplo, eu selecionei duas, que eu vou chamar de operabilidade e de treinamento. A operabilidade é a facilidade com a qual eu vou operar um programa. Então, eu vou sentar, tenho que fazer determinadas tarefas, e o quanto que eu vou facilmente conseguir realizar essas tarefas e vou dar uma nota para isso. O treinamento é aquele esforço que eu preciso para ajudar novos usuários a utilizar o sistema. Então, eu vou dar uma nota para o treinamento. Então, dado que eu dou essas notas para essas duas variáveis, essas duas métricas, operabilidade e treinamento, a outra questão é atribuir pesos, ou seja, atribuir a importância para cada um desses atributos na definição de usabilidade. Vamos ver um exemplo. Supondo que eu estivesse avaliando o ambiente NetBeans, de acordo com essas duas métricas, operabilidade e treinamento. Como um desenvolvedor, talvez a coisa mais importante para mim fosse poder sentar na máquina e intuitivamente sair fazendo as coisas necessárias no ambiente de desenvolvimento. Então, eu posso dar 80% de importância a essa métrica. E bom, se eu não puder, eu gostaria de que eu tivesse uma boa capacidade de aprendizado naquilo que eu estou chamando de treinamento, e isso eu vou dar a importância de 20%. Então, eu defino os meus coeficientes de 0,8, 0,2, os dois juntos somam 1. E aí eu vou dar uma nota, né? Então, digamos que eu dei 8 do ponto de vista de operabilidade e 5 do ponto de vista de aprendizado e treinamento. Então, de acordo com esses pesos, eu vou pegar o 8, vou multiplicar pelo seu peso, e vou pegar o 5, vou multiplicar pelo seu peso. A usabilidade do NetBeans é 7,4. Assim como o modelo de McCall, nós podemos usar normas ISO para definir um arcabouço conceitual dentro do qual nós vamos refletir sobre as métricas de qualidade de produto. Agora nós vamos falar da Square, que é uma norma ISO IEC 25000, uma das normas mais importantes de qualidade de software. A norma ISO IEC 25000 é resultado do projeto Square, Software Product Quality Requirements and Evaluation, que teve como um objetivo simplificado reorganizar um material existente, em particular duas normas, a ISO IEC 9126 e a ISO IEC 14598.
E ao reorganizar isso aí, junto com outras várias normas que a gente não vai discutir aqui, a ideia é nós termos como resultado um conjunto autocontido de documentos que abrangem diferentes aspectos da qualidade focada em produto. Mais especificamente, então, a gente vai estar interessado na IEC 9126, que vai definir características de qualidade de software, exatamente assim como o modelo de McCall, mas segundo uma abordagem um pouco mais moderna. Nós, além disso, vamos ter complementando a ISO IEC 9126, a ISO IEC 14598. E essa vai ser então um guia prático para avaliação de produto de software com métricas, com ideias de relatórios, planilhas e assim por diante. E nós vamos então ter um enquadramento geral do qual essas duas normas precedentes vão fazer parte, que é a ISO 25000. Vamos começar então com a norma ISO IEC 9126, que é uma das mais importantes dentro do contexto da nossa disciplina, que assim como o modelo de McCall, vai colocar em evidência um conjunto de características que têm que ser verificadas no software. E se elas forem verificadas, elas podem dizer então a qualidade daquele software. Essa norma, ela tem como estrutura 4 partes. A primeira dá o arcabouço conceitual estabelecendo um modelo de qualidade. Esse modelo de qualidade, então, diz as características de qualidade externas, internas e de qualidade de uso, as quais vão ser associadas posteriormente, detalhadas nas outras partes do documento, as métricas externas, internas e de qualidade de uso. A qualidade externa são aquelas medições baseadas nas necessidades do usuário. As métricas internas vão definir a avaliação das características do mesmo produto, mas do ponto de vista de engenharia, de desenvolvimento. Então, é como se elas tivessem o mesmo software sendo avaliado por 2 públicos-alvos. É importante entender que, então, essa norma vai estruturar a característica em subcaracterísticas e as subcaracterísticas em diferentes atributos. Vamos concentrar então nesse modelo de qualidade. Esse modelo de qualidade, então, a primeira parte da norma vai estabelecer 6 características através das quais é possível associar métricas que definem a qualidade interna ou externa de um software. E deve ser possível especificar qualquer requisito de qualidade interno ou externo utilizando apenas essas 6 características. Essas 6 características, elas podem ser aplicadas do ponto de vista interno ou externo. Então, a eficiência, tal como ela é percebida pelo usuário quando o software é colocado em operação, ou a eficiência do ponto de vista dos diferentes artefatos que são estabelecidos durante o processo de desenvolvimento. E essas características, então, elas são subdivididas em diferentes subcaracterísticas. Por exemplo, a funcionalidade nesse modelo de qualidade está definida em termos da adequação de um software, da sua acurácia, da sua conformidade, mas também de outros critérios que lá no modelo de McCall caracterizavam, por exemplo, a transição, como por exemplo a interoperabilidade. Outra questão de funcionalidade é a segurança de acesso. A confiabilidade de um software ela é definida por características, subcaracterísticas tais como a maturidade, a tolerância a falhas, a capacidade de recuperar depois de uma falha ou conformidade em relação às normas. E nós temos então outras características como a usabilidade, eficiência, manutenibilidade e portabilidade. E vocês podem observar aqui as várias subcaracterísticas que são propostas pela norma. Já em termos da qualidade do usuário,
ela é focada, então, na qualidade do uso, o quanto aquele software é efetivo, o quanto ele torna as tarefas produtivas, a questão de segurança, tal como percebida durante seu uso, e a satisfação do usuário. Uma vez que nós temos então esse arcabouço que diz o que é a qualidade através das características, subcaracterísticas, então nós podemos passar nas outras partes da norma a parte da medição. Então aí são estabelecidas as definições de atributo, de medição e de métrica. O atributo, então, é uma propriedade mensurável, físico ou abstrata de uma entidade. Esses atributos podem ser internos ao software ou externos. A medição, então, é o uso das métricas para poder atribuir um valor a esse atributo, né? Eu vou definir uma escala para poder medir, então, essa métrica. E a métrica seria o método e a escala de medição que foram definidos. Da mesma forma que no modelo de McCall, as características de qualidade não permitem a medição direta, então o que a gente faz é, para as características ou subcaracterísticas, estabelecer métricas que se correlacionem para definir as características do produto de software. Então, quanto às métricas externas, essa parte da ISO/IEC 9126, a parte 2, ela vai definir indicadores e métricas externas para avaliar um produto de software. Então, são medições indiretas para essas características a partir do comportamento que eu tenho do sistema computacional ou do efeito que ele gera no ambiente quando ele é executado. Então, são as características observáveis quando o software, no software propriamente dito, ou no sistema, no ambiente no qual ele é colocado. E elas são usadas, então, para avaliar o comportamento do software quando ele é colocado em situações específicas, digamos, condições de operação normal, condições de operação sob estresse, condições de operação em ambientes para os quais eles não foram concebidos. E com isso eu consigo então avaliar o comportamento do software nessas situações específicas, predizer a qualidade real no uso e as situações para as quais ele se comporta bem, não se comporta tão bem, e avaliar, indicar se esse produto satisfaz as verdadeiras necessidades do usuário quando ele estiver realmente operando aquele software. Então vamos lembrar, né, que as 6 características definidas no modelo são funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutabilidade e portabilidade. E o que eu gostaria de fazer aqui é ilustrar, não adianta eu ficar mostrando métrica, mas ilustrar como as características e subcaracterísticas, então, podem ser associadas a métricas. Então, vamos pegar a característica funcionalidade, definida, então, como a capacidade do produto de software de prover funções que atendam necessidades explícitas e implícitas quando o software estiver sendo utilizado sob condições especificadas. Então, essa característica ela é definida em termos de outras 5. Adequabilidade, que é a capacidade do produto de software de prover um conjunto apropriado de funções para as tarefas e objetivos do nosso usuário, tais como representados nos seus requisitos. A acurácia, que seria a capacidade do produto de software de prover com um grau de precisão necessário os resultados ou efeitos corretos ou no nível de correção que foram acordados. A interoperabilidade seria a capacidade do produto de software de interagir com um ou mais sistemas especificados. A segurança como a capacidade do produto de software de proteger informações e dados de forma que pessoas ou sistemas não autorizadas não possam modificá-los ou não possam ter acesso e que seja negado o acesso às pessoas dos sistemas autorizados. E a conformidade com relação à funcionalidade, a capacidade do produto de software de estar de acordo com as normas, convenções, regulamentações previstas em leis e prescrições similares relacionadas à funcionalidade.
Então, a característica funcionalidade, que é a capacidade do produto de prover funções que atendam a necessidades explícitas e implícitas quando o software estiver sendo usado por condições especificadas. Subcaracterística adequabilidade, capacidade do produto de software de prover um conjunto apropriado de funções para tarefas específicas e objetivos do usuário. Essas características e subcaracterísticas, elas servem para as métricas externas e internas. E aqui a gente traz então um exemplo de como a gente poderia medir externamente, ou seja, do ponto de vista de colocar o sistema em operação e fazer essa medição. Então, se o meu objetivo a ser adequado é ter a capacidade de atender funções de tarefas específicas e objetivos do usuário, uma forma de verificar isso aí é a completude das funções. Aqui eu estou chamando de funções, vocês troquem de nome, requisitos, casos de usos, histórias, ou seja, lá o que for. Então a gente fala em funções e aí a gente pode determinar a taxa de implementação das funções que haviam sido especificadas, ou seja, os nossos requisitos. Então a completude é o complemento de um em relação àquilo que está faltando, né? Então toda métrica ela precisa ter um objetivo na sua definição, uma fórmula de como ela vai ser calculada, uma interpretação e a partir de onde eu posso realizar as medidas necessárias ao cálculo da minha métrica. Então, o que eu estou fazendo aqui é uma proporção entre o número de funções que falta eu implementar em relação àquilo que foi especificado. Se eu tinha 10 funções para implementar e está faltando zero, isso significa que 0 dividido por 10 é zero, a minha fórmula vai ser 1. Quanto mais próximo de 1, melhor. Isso quer dizer que menos funções estão faltando. Ao contrário, quanto mais próximo de zero, pior é a qualidade do meu software em relação a essa métrica. Se eu tinha que fazer 10 funções e estão faltando ainda 9, isso quer dizer que a minha métrica 1 menos 0,1, menos 0,9, desculpa, vai dar um total de 0,1. Isso quer dizer que eu só fiz 10% daquilo que eu deveria fazer, ou seja, eu tenho só 10% de completude das minhas funções. Vamos ver um outro exemplo, então, a característica eficiência, definida como sendo a capacidade do produto de software de apresentar desempenho apropriado, relativa à quantidade de recursos usados sob condições especificadas novamente. Nós temos duas subcaracterísticas, que é o comportamento temporal e a utilização de recursos. O comportamento temporal é definido como a capacidade do produto de software de fornecer tempos de resposta e de processamento, além de taxas de transferência apropriados quando o software executa suas funções sob condições estabelecidas. A utilização de recursos seria a capacidade do produto de software de usar tipos e quantidades apropriados de recursos quando o software executa suas funções sob condições estabelecidas. Se a gente considerar de novo um exemplo, né, característica eficiência, mais especificamente a subcaracterística utilização de recursos, um exemplo de métrica externa poderia ser a taxa de processamento. O objetivo seria determinar o número de transações que podem ser realizadas por segundo, ou pode-se utilizar outra unidade. A fórmula poderia ser o número de transações que foram executadas durante a duração do teste, já que eu peguei ali e defini por segundo, aqui seria por segundo também. E a interpretação seria quanto maior o valor, vai ser melhor comparando com outros sistemas. Qual é a entrada para eu poder calcular essa taxa de processamento? Os relatórios de teste. Outro exemplo de eficiência, mas agora do ponto de vista de comportamento temporal, seria a indisponibilidade. O objetivo seria determinar a taxa de indisponibilidade do sistema. Uma forma de calcular seria o tempo total e, dentro desse tempo, o tempo no qual o
sistema esteve indisponível. Quanto menor o valor, melhor, né? Isso quer dizer que ele esteve indisponível muito pouco tempo. E comparar assim com outros sistemas. A entrada poderia ser o relatório de operação daquele software. A terceira parte da métrica ISO/IEC 9126 é relativa às métricas internas, que vai definir indicadores e métricas para avaliar o produto de software baseado nas suas características internas, sem a necessidade de execução do programa. Então aí a gente vai estar falando em coisas como número de defeitos, número de linhas e assim por diante. As métricas internas, elas oferecem uma possibilidade de eu prever a qualidade final do produto baseado no andamento dos artefatos intermediários a essa construção. E eu consigo identificar o mais cedo possível problemas de qualidade e iniciar ações que são corretivas o mais cedo no ciclo de vida do desenvolvimento. Então, a gente, dentro de software, sabe que quanto mais o tempo passar, mais caro é o custo de consertar um defeito ou um erro do software. Então, vamos pensar, por exemplo, numa característica como a manutenabilidade. A característica manutenabilidade é a capacidade do produto de software de ser modificado. Essas modificações podem incluir correções, melhorias, adaptações de software devido a mudanças no ambiente, ou nos requisitos, ou nas especificações funcionais. E nessa norma estão definidas em termos de 4 subcaracterísticas: a testabilidade, que é a capacidade do produto de software de permitir que o software, quando modificado, seja validado; a estabilidade, que é a capacidade do produto de software de evitar defeitos inesperados decorrentes de modificação de software; a modificabilidade, que é a capacidade do produto de software de permitir uma modificação especificada seja implementada; e a analisabilidade, que é a capacidade do produto de software de permitir o diagnóstico de deficiências ou causas de falha no software, ou a identificação de partes a serem modificadas. Então, de novo, só para ilustrar, para não entrar em muitas métricas e muitas definições de qualidade, vamos pensar como eu poderia medir a testabilidade, que é uma subcaracterística da mantenabilidade, do ponto de vista interno. A métrica poderia ser, por exemplo, o percentual de testabilidade. Ou seja, eu poderia definir isso aí como percentual de casos de teste que estão definidos. E eu poderia fazer isso aí estabelecendo uma razão. Se eu tiver todos os casos de teste possíveis, né, eu posso então estabelecer a razão daqueles que hoje eu já fiz. Então, se tem 100 que são possíveis e eu fiz 90, né, então, quanto mais próximo de 1, melhor, eu fiz 0,9. Existe uma questão aqui que determinar o número de casos de teste possível é uma coisa meio impossível, né? Então, a gente pode falar aqui muito mais em cobertura de testes usando determinados critérios de cobertura. E dentro desses critérios, as chamadas classes de equivalência, então eu posso determinar daquilo que eu preciso cobrir, quantas funções de teste já estão cobertas. Tá? As entradas poderiam ser os relatórios de teste, a especificação dos casos de teste. É interessante, aqui dá para contrastar muito bem que o mesmo critério, característica, subcaracterística, pode ser usado para medir internamente ou externamente, né? Então, aqui eu olho para o software e vejo quais são os módulos, as funções que eu ainda não testei, né? E quando eu olho externamente, eu posso olhar do ponto de vista de quais são as situações que eu ainda não testei do ponto de vista funcional. Então, eu consigo olhar internamente, olhando para a estrutura, e consigo olhar externamente, olhando para a funcionalidade. A última parte da norma ISO/IEC 9126, então é a parte da qualidade de uso, que vai validar a qualidade do produto em cenários e tarefas comuns aos usuários.
ela foi dividida em 4 características: a efetividade, a produtividade, a segurança e a satisfação. Os usuários então podem desenvolver e aplicar métricas para os seus domínios particulares de aplicação. Existe lá no Moodle um documento que vai associar uma série de métricas para cada uma dessas características, e por isso eu vou passar um pouco mais rápido, vai ser inclusive uma tarefa que vocês vão ter que fazer. Então, do ponto de vista de efetividade de uso, uma métrica que poderia ser associada à efetividade seria as tarefas completadas. Ou seja, a proporção de tarefas que eu comecei como usuário fazendo no meu software e que eu consegui ir até o final com sucesso. Então, a fórmula que poderia ser feita é quantas tarefas eu tentei fazer e dessas tarefas que eu tentei fazer, quantas delas eu consegui completar com sucesso. De novo, a interpretação seria quanto mais próximo a 1, melhor, ou seja, de todas aquelas que eu tentei, um número maior eu consegui completar. Então, tenho 10 tarefas que eu tentei, 9 eu consegui completar com sucesso, sem ter que voltar atrás, sem desistir. Então, meu software está bom sobre esta métrica. E as possíveis entradas para isso são os relatórios de operação ou mesmo os registros de histórico de uso. É necessário entender que, na verdade, existe um ciclo de vida do software, né? E que a gente inicia com as necessidades de qualidade do nosso usuário, e essas necessidades, então, podem ser medidas pelas métricas de qualidade em uso. Essas necessidades de qualidade, tais como percebida para o usuário, então, vão contribuir para a especificação de requisitos de qualidade externa, né? E finalmente, esses aí vão guiar a especificação dos requisitos de qualidade interna. E, tendo os requisitos de qualidade interna, eu posso verificar a qualidade interna, que por sua vez indica a qualidade externa, que valida então aqueles requisitos e que vai indicar a qualidade de uso, que vai então me permitir ter um feedback se as necessidades de qualidade do meu usuário estão sendo satisfeitas. A norma ISO IEC 9126, então, trabalha com essas características de qualidade, como associar medições a cada uma dessas características e suas subcaracterísticas, e ela é complementada dentro da ISO IEC 25000 pela norma 14590, que vai orientar o planejamento e a execução do processo de avaliação de qualidade. E essa norma, então, vai incluir de forma concreta modelos de relatórios de avaliação, técnicas para medição de cada uma das características e uma série de outros documentos que são necessários a esse processo. Então, nesse estudo, nós falamos muito mais de arcabouços conceituais de qualidade, porque, na verdade, existem tantas métricas, mas a gente tem que ter um objetivo. Esses arcabouços conceituais nos dão um objetivo de medir o produto. O nosso objetivo é desenvolver um produto com qualidade e saber que esse produto terá qualidade no momento que for colocado em operação, transição ou for revisado para novas situações. Os modelos de McCall, que são mais antigos, eles são do finalzinho da década de 70, ou a norma ISO IEC 25000, representa um pouco o estado da arte ou o consenso, né, naquilo que definem as qualidades de produto. E a isso nós temos várias fontes que vão definir métricas que podem ser utilizadas para medir esses atributos. Nem sempre as pessoas concordam exatamente com as métricas ou com aquilo que as métricas podem revelar, e às vezes elas podem ser um pouco enganosas. Então, eu não achei muito interessante insistir muito em discutir métricas específicas, mas falar principalmente através desses modelos de qualidade nos objetivos daquilo que a gente quer medir. Em conclusão, então,
Existem muitos benefícios de definir e mensurar qualidade. O produtor do software pode assegurar a qualidade do produto final, quer através das diferentes etapas do seu desenvolvimento ou do produto que ele está entregando. Com isso, existe um custo sensível na manutenção do software, quanto menos defeitos externos forem percebidos, quanto mais os requisitos atenderem e forem aprovados pelos usuários, que a eficiência daquele software está dentro do esperado e assim por diante, menos eu vou ter que fazer manutenção nesse software. Eu também, obviamente, vou ter a satisfação do cliente que pagou pelo produto e do usuário que usa esse produto. Pode ser usado como argumentação de venda e as organizações, então, vão poder exigir critérios de qualificação com propósitos específicos. É interessante notar que as métricas externas e de uso, elas estão intimamente ligadas com a especificação de requisitos, em particular requisitos não funcionais. É muito comum a gente ver dentro das especificações dizendo assim, o software tem que ser usável. Mas usável como? Então, existe uma tendência de que a gente consiga especificar requisitos não funcionais através de critérios de aceitação explícitos, quantificáveis, para que eu possa dizer o que é exatamente usável, o que deve ter um bom desempenho, o que é um bom desempenho. Então, a gente recomenda que requisitos não funcionais sejam utilizados métodos que possam quantificá-los. Quando a gente vai medir a qualidade do nosso software, a gente está medindo quanto esses requisitos estão atendendo esses critérios. Muitas vezes a gente não especifica esses requisitos porque não acha eles importantes, porque só o uso do software traz uma dimensão, porque não se deu conta, ou seja lá o que for. Então, na verdade, essa constante medição da qualidade do produto, principalmente pelas suas métricas externas de uso, vão, nesse caso, fornecer um baseline para que a gente decida quais são os aspectos do software que efetivamente precisam de qualidade e que no futuro, desde o início, a gente tem que estabelecer os patamares adequados. As métricas internas, elas estão mais ligadas com os processos de engenharia e organizacional. São aquelas ferramentas que a gente tem que utilizar para garantir um software construído com qualidades e dentro de um processo de prazo e custo que são adequados e que atingem, então, aquelas qualidades e que a gente vai cuidando, então, de cada uma das etapas e de como aquele produto está se organizando. Concluímos esse estudo, então, falando de métricas de projeto e de processo. Até lá!